Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo do Blog da Cidadania e hoje o assunto é quente, né? Bom, ultimamente, o que é que não é quente no Brasil, né? Eu fico me perguntando quando é que a gente vai ter um pouco de monotonia. Porém, a monotonia, só fazendo uma pequena digressão, a monotonia, quando você está num regime arbitrário como esse que se abateu sobre o Brasil, a monotonia é a paz dos cemitérios, né? É uma paz que não interessa para ninguém. Quando a gente está vivendo sob um governo e um regime que está ceifando as garantias individuais, que está cometendo injustiça social, que está tirando do pobre para dar para o rico, que está subvertendo as leis, que está estimulando o ódio, que está entregando o patrimônio público, a tranquilidade, a calmaria não interessa para ninguém. Eu estou fora de São Paulo, mas eu não deixo de fazer a transmissão, a conversa com vocês, porque eu acho que hoje a gente precisa acompanhar passo a passo o que está acontecendo no Brasil. Muito bem, o tema de hoje, pessoal, é a questão cadê o meu microfone aqui? Pessoal, desculpa, viu? Eu estou meio desorganizado hoje. Eu esqueci do microfone, mas aqui, veja só, a gente faz tudo e esquece do principal, que aí deve ficar melhor a minha voz para vocês. E a questão é a seguinte: eu quero falar sobre a perícia que vai ser feita pela Polícia Federal. Mas antes, eu quero explicar o contexto do que está acontecendo e começo por um editorial da Folha de São Paulo, publicado hoje, que tem uma significação muito grande, porque essa mídia, Folha de São Paulo, Globo, Veja, todos esses veículos. A Globo, que por razões óbvias está do lado do Moro, assim, de uma certa maneira, está do lado do Moro, isso porque a Globo se envolveu muito com o Sérgio Moro no processo para prender o Lula. Então, realmente, a Globo não poderia agir de outra maneira. Mas tem uma grande notícia, que é a grande imprensa vir para o lado certo da briga. Inclusive, vejam só que ironia da vida, é a Veja, a gente pouco fala disso, mas Folha de São Paulo, Veja, você tem a Band, até o Estadão exigiu que o Moro deixasse o cargo, né? E hoje você tem esse editorial da Folha de São Paulo, que eu quero falar um pouquinho sobre esse editorial, mas antes, já no começo do vídeo, o pessoal está chegando aqui, então eu quero pedir a quem está chegando agora ao blog da Cidadania, ou quem costuma acompanhar, mas não se inscreveu, que se inscreva no canal para ajudar a gente a fazer o vídeo subir e atingir mais gente, curta, compartilhe, acione o sininho. Tem um amigo aí que diz que ele não recebe todas as notificações, porque apesar dele estar inscrito, ele não acionou o sininho, aquele sininho vermelho que tem do lado direito. Todos os canais falam isso, todo mundo deve saber, mas a gente tem que falar. E quem puder, torne-se membro do canal, que aí dá uma grande ajuda de fato para a gente. Bom, dito isso, vamos ao editorial da Folha. O título é Juízo Afoito. Moro confunde público e faz intromissão injustificável na apuração sobre os hackers. E a Folha de São Paulo, nesse editorial, ela fala da forma como o Sérgio Moro está confundindo não porque ele não é tão burro assim, mas ele está confundindo no procedimento dele, não que ele esteja confuso, mas ele está agindo como juiz, e ele não é mais juiz, ele é um ministro de Estado, ele tem um cargo político, ele não pode se meter nessa investigação. Vocês lembram que todo mundo
cobrava o José Eduardo Cardoso, o ministro da Justiça da Dilma Rousseff, que interferisse, que tomasse alguma atitude, que impedisse aquela investigação. Muita gente falava isso, e eu, para quem não me acompanha há muito tempo, eu sempre dizia o seguinte: olha, eu não acho que é papel de um ministro da Justiça ele interferir em investigações nem contra nem a favor do governo ao qual ele serve, porque servir do poder de Estado e amigos, seja ele do PT, seja ele do PSL, do DEM, de que partido for, de que ideologia for, de que fé religiosa for, de que extrato social for, não pode, é público, tem que ser feito investigação policial, tem que ser feita de uma forma totalmente isenta, sem querer prejudicar, sem querer favorecer. Então, é isso. Quando você está no poder, eu sempre disse isso, quando você está no poder, o teu lado está no poder, você tem que querer. É isso que esses bolsominions idiotas não entendem e que o imbecil do Bolsonaro também não entende. Quando você está no poder, você tem que se portar direito, porque hoje você está no poder, amanhã você não está mais. Entende? Então, hoje ele usa o poder para perseguir alguém, como o Moro está fazendo. Ele usou ontem a justiça. Agora é ele que vai começar a experimentar o peso da justiça. Eu vou explicar por quê. O editorial da Folha fala de tudo isso que eu estou falando, e essa é uma grande notícia, porque são órgãos de imprensa muito influentes no Brasil, aos quais eu tenho muitos reparos a fazer, gente, muitos reparos. Todos me conhecem pela minha atuação contra a mídia. Quem não me conhece, eu surgi lá em 2005 e criei uma ONG chamada Movimento do Sem Mídia, para combater uma mídia que estava sabotando o governo Lula, estava sabotando, ela estava agindo como partido político e preservava o PSDB aqui em São Paulo, né? PSDB que está há 20 anos no poder, tinha corrupção para tudo quanto é lado, e a mídia fingia que não via e só focava em cima do PT. Hoje, a mídia veio para o lado da democracia, pelo menos a imprensa escrita, ela está fortemente ao lado da democracia, né? As televisões, como são mais permeáveis a verbas, tal, ou estão envolvidas com o Moro e com as tramóias dele, como é o caso da Globo, aí não, mas a grande imprensa, que é respeitada, pelo menos pelo mundo empresarial, é respeitada internacionalmente, tal. Então, essa imprensa, eu acho que ela está tendo um papel importantíssimo. Se não fosse esse apoio da imprensa, vocês vejam a inteligência do Glenn. Se não fosse a imprensa, Folha, Veja, e também tem o Correio Brasiliense, entrou no meio, Estadão, o El País, vários veículos, aí, se não entrassem no meio, a essas alturas o Breno ou estava preso ou já tinham sumido com ele. Então, é muito importante esse apoio. E o que a Folha de São Paulo fala sobre a situação do Sérgio Moro é muito importante, porque realmente ele acabou se metendo numa situação complicadíssima. Ele se meteu numa situação muito complicada, porque ele extrapolou, é isso que diz no editorial, ele meteu os pés pelas mãos. Eu acho que um homem, quando começa a ficar desesperado, começa a ver que a sua batata está assando, muitas vezes, e um sujeito que nunca aceitou questionamentos, como o Sérgio Moro, eu sou testemunha disso, eu senti na pele como ele não aceita questionamentos, então o sujeito começa a meter os pés pelas mãos, e é o que ele fez nesse caso aí de ele falar em destruição de provas, sair ligando, imagina, ele como juiz de direito, sabedor de que um ministro de Estado, num cargo político, ele não pode interferir de maneira alguma em investigação. Isso é uma coisa que chega a ser
incompreensível, ou ele acreditou muito no poder, na virada que ele estava dando. Aí eu vou dizer que, olha, por mais que ele se sinta esperto, tal, para mim faltou inteligência. Ele achar que a prisão dos hackers, ou ele acreditou mesmo que, sabe que tem pessoas que têm mania de julgar os outros por si mesmos, né? Então eu acho que julgou o Glenn por ele mesmo, achou que o Glenn o Intercept tinha comprado esse material, ou tinha até o PT por trás, que contratou o Glenn para o Glenn contratar o hacker. Eu não sei, é incompreensível como ele não percebeu que, ao colocar na mão da Polícia Federal todo aquele material que o Greenwald tem, e que o Greenwald não poderia entregar às autoridades, até para respeitar o sigilo da fonte, né? Como jornalista de verdade, ele não pode entregar o sigilo da fonte, e ele entregando material, inclusive, ele corria o risco, né, de ele dar uma pista sobre quem era, e nem ele mesmo sabia, segundo ele alega. Então, o Moro deveria ter pensado, puxa vida, esse pessoal vai pegar esse material, que tem as minhas conversas, tem as conversas dos procuradores, tem tudo, vai ver que o material é legítimo, porque ele sabe que é legítimo, e vai ter como comprovar. Cada vez que o Intercept divulgar alguma coisa, a Folha, Veja, a Polícia Federal vai lá, olha no que eles têm lá, é verdade mesmo, isso foi falado, tá aí, o telefone do Dallagnol, entende? Quando ele se deu conta disso, que foi na quinta-feira, pelo menos a primeira atitude dele pública, de mostrar que já tinha percebido que que o bicho ia pegar, então ele na quinta-feira começou a falar em destruição de provas, né? Rapaz, os caras vão poder confrontar uma coisa com a outra e eles vão dizer que sou eu. Antes de entrar mais nesse assunto, a gente tem uma ex-desembargadora, que é a Kenarik Boudikian, responsável pela condenação do Roger Abdelmaci. Ela afirma que o Moro é um destruidor da democracia e pede, como desembargadora, o afastamento imediato do Moro, assim como teve um juiz do TRF4, eu falei disso ontem, que ele disse, escuta aqui, pessoal, tudo bem, vocês estão falando dos hackers e tal, mas aquilo que os hackers descobriram, ninguém vai querer saber de nada, não vai indignar o judiciário, nem o Ministério Público. Como é que é esse negócio? Porque quem é sério não pode adotar uma atitude dessa, de falar, não, prenda os criminosos, não sei o que lá. Fala, não, tudo bem, pode ser ilegal, eles já estão presos. Agora, e aquilo que eles descobriram? As conversas do Moro. O Dallagnol e pedindo ontem, na matéria do Reinaldo Azevedo, ele pedindo dinheiro para a mulher da XP Investimentos, que convidou ele para dar a palestra. Então, quer dizer, descaradamente, escuta, vocês têm aí uma verba para quem palestra, tal, quanto que é a verba, não sei o quê, é coisa escandalosa, né? Então, também eu quero avisar, porque muita gente me pergunta isso, o julgamento do Moro, da suspeição do Moro para julgar o Lula, vai ser no início de agosto, tá, pessoal? Vai ser logo no comecinho de agosto. Nós já vamos entrar agosto bem. Vai acontecer esses dias aí, e vamos dizer assim, um passarinho andou me dizendo uma coisa que eu disse no vídeo de ontem à noite, que eu sugiro às pessoas que assistam, né? Porque o Glenn disse o seguinte, o mais bombástico ainda não saiu, e não saiu mesmo. Pelo menos é o que esse bípede aí me disse, foi que justamente perto do julgamento da suspeição do Moro no STF, agora no começo de agosto, deve sair realmente aquilo que é mais importante e mais decisivo, e o que eu quero que as pessoas reflitam é o seguinte:
O Moro chegou lá como? Como é que o Moro chegou a esse cargo? Ele recebeu algum convite do Bolsonaro? Quando ele julgou o Lula, qual era a relação dele com o Bolsonaro? Vamos ficar com isso em mente, tá, pessoal? Isso vai vir nas próximas semanas aí. Então aí a gente começa a ver que a batata do Moro está assando quando a gente vê a Associação de Delegados da Polícia Federal, dizendo que a conduta do Moro, as atitudes dele são impróprias e causam incômodo, porque colocam a Polícia Federal como um ente amorfo que está a serviço de um projeto de poder, acaba com a instituição. Então, a gente tem bolsominions dentro da Polícia Federal? Com certeza. Né? A gente sabe que a Polícia Federal é uma organização que foi muito para a direita, inexplicavelmente, né? Fez campanha para o Aécio Neves, contra a Dilma e tal, mas tem gente séria lá, como tudo nessa vida, a gente não pode generalizar, né? Você tem no Ministério Público gente muito boa, você tem na Polícia Federal gente muito boa, você tem juízes, no Judiciário você tem gente muito boa, não sei se vocês conhecem a Associação Juízes para a Democracia, eu já dei entrevista lá algumas vezes, eles tinham uma TV, hoje nem sei se tem ainda, tem juízes incríveis, pessoas seríssimas, então a gente não pode generalizar, a PF, não, a PF tem gente lá trabalhando, o católico, não, o evangélico, outro dia eu encontrei um leitor, espectador, o cara me acompanha em todas as frentes, perto da minha residência, lá em São Paulo, e ele me parou, me reconheceu, ele disse assim, Eduardo, olha, nós evangélicos, tem uma grande parte dos evangélicos que estão incomodados demais com essa relação com o Bolsonaro, mas a gente não pode falar por todos, né? Bom, vamos lá. Então, a Polícia Federal já está incomodada e hoje na Folha de São Paulo tem também uma matéria dando conta de muitos congressistas, deputados e senadores e uma grande parte do STF acha que o Moro foi longe demais, que ele ultrapassou todos os limites, principalmente nesse episódio agora de ele acessar uma investigação sigilosa que, inclusive, o envolve, né? Aí é que está o X da questão. Essa investigação, ele é parte dela, ele é citado no processo todo, ele, inclusive, está sob suspeita. Não é? E ele não quer assumir isso, ele não quer assumir que alguém possa questioná-lo. É uma atitude messiânica do Sérgio Moro. Eu acho que ele já está perdendo contato com a realidade. Mas a realidade vai tratar de trazê-lo para o chão. É por isso que a gente tem aqui um processo de desidratação do Sérgio Moro. Teve um ato em Brasília pró-Moro, em frente à Polícia Federal, que tinha 18 manifestantes, e aquele boneco caríssimo que custa uma fortuna. Então, hoje, pessoal, que a gente precisa entender, esses atos todos, pró-Moro, tudo isso é organizado com muito dinheiro, é gente com muita grana, grandes empresários, e sabe-se lá, tem dinheiro, hoje com certeza tem dinheiro do governo federal para financiar política partidária, eles estão fazendo política a favor deles mesmos, o governo Bolsonaro, com o nosso dinheiro, de que isso é um crime pesado, isso tem que ser investigado. Da onde surgem os recursos? Sabe quantos bonecos desses, do Moro, do fulano, do ciclano, cada boneco desse custava, lá em 2015, entre 15 e 20 mil reais, tá? Tinha 18 pessoas nessa manifestação, está desidratando. Então, é aí que a gente chega na matéria da revista Veja, de hoje, mostrando que o próximo passo é a perícia, é uma perícia
para confrontar, pessoal, para confrontar o que os hackers, o que foi aprendido com os hackers, com o que o Intercept divulgou. Olha só, hein, gente? Quando que o Moro pensou que ia acontecer isso, né? Eu acho excelente. O título da matéria da Veja é: próximo passo é pedir perícia e clima com Moro não é bom na PF. Nem poderia ser, não é? Porque o Moro passa, a PF fica. Então, como instituição, quem trabalha lá dentro quer ser confundido com um menino de recados de um ex-juiz que está ministro. E o que vai acontecer com essa perícia? Vai começar agora. Essa perícia, ela vai confrontar o que o Intercept divulgou com... Isso está na matéria, tá, gente? Eu vou colocar os links. Vai confrontar o que o Intercept divulgou com o que os hackers têm e verificar se o que os hackers têm é verdade. Então, adiantou o nosso companheiro Dallagnol não entregar, ou o Moro não entregarem os celulares dele, não adianta nada. Ah, mas não tem como comprovar, porque o Telegram apagou. Danou-se, velho. Danou-se. Entendeu? Danou-se, porque o Telegram lá, primeiro que não é verdade, mas mesmo que tivesse apagado tudo, tá na mão da Polícia Federal. Olha só como a vida é... Essa vida é engraçada, né? Eu sempre digo que a verdade é uma força da natureza, viu? A gente tentar esconder a verdade é como pegar água na mão, assim, a gente pega a água com a mão em concha, assim, e tenta fazer com que essa água não vaze, ela escapa pelo meio dos dedos. A verdade é assim, vocês entendem? Então, o próximo passo é pedir a perícia e clima com o Moro não é bom, e no STF, que em alguns dias vai julgar a suspeição do Moro, há um clima muito desfavorável. Você vai ter lá, a gente já pode antecipar. Quem é voto garantido pela impunidade e contra a imagem do judiciário? Fux, né? Que, na verdade, tem mais uma bomba contra ele aí do Reinaldo Azevedo, que saiu ontem à noite, que eu vou falar depois, mas todo mundo já deve saber mais ou menos. Tem mais alguns detalhes que talvez as pessoas não tenham percebido. É Fux, esse, fechado, in Fux we trust, né? Isso é o que dizia o Moro, Dallagnol. Então, ele é deles, e o Fux é um agente do Moro e desse conluio da Lava Jato dentro do Supremo. Ele está lá para fazer o que eles mandarem. A Carmen Lúcia, politicamente, pendeu para a direita, por achar que era o lado que mais convinha a ela. Tem o Barroso, que a gente já viu que se reunia com ministros, com a Lava Jato, com o Moro, com o Dallagnol, né? E tem o Fachin, que é um sujeito que ele quer afetar, ele andou dando umas declarações que juiz tem que julgar, umas declarações, umas indiretas para o Moro, porque realmente ele ficou preocupado, porque tem aquela do ahá, uhul, Fachin é nosso, né? Então, amanhã, esses caras vão estar todos envolvidos nesse negócio. O Fux, ele está envolvido. Tá? Vamos falar já daqui a pouco do Fux. O Fux está envolvido nos esquemas do Dallagnol, né? O Fachin foi citado como um comparsa, né? Então tem esses quatro. Aí você tem a Rosa Weber, que é aquela coisa meio amorfa, né? Ela vai para o lado que o vento está soprando. Entende? Então, precisa de ver, para saber o que a Rosa Weber vai fazer, vai ter que ver para que lado o vento. Ela já mudou, ela era contra a prisão em segunda instância, depois passou a ser a favor, depois falou que era contra, mas não podia ser contra. Então, ela vai para o lado que é que nem biruta de aeroporto, para o lado que sopra o vento.
Então, dependendo do clima político, hoje, por exemplo, eu tenho quase certeza que ela votaria pela suspeição do Moro. O Celso de Mello é outro mais ou menos nessa linha. Então, eu acredito que é possível construir, sim, uma maioria. Na segunda turma, pode ser talvez um pouco complicado, mas o Fachin, eu acho que é a grande esperança, e o Celso de Mello é a grande esperança na segunda turma, mas isso vai acabar no plenário. Então, essa perícia que vai ser feita, ela pega... Você vai falar, não, mas e o tema da live? O tema da live é o seguinte, que o Moro está por um fio, porque essa perícia, se for feita, ela derruba o Moro no dia seguinte. Por quê? O Moro negou, ele disse que foi adulterado, grande parte desse conteúdo, foi adulterada grande parte desse conteúdo, ele disse isso porque tem coisas que são inaceitáveis ali, um juiz não pode fazer. Então, se for comprovado que for feito, não só ele, Dallagnol, se tudo que ele falou, que veio à tona, for comprovado pela perícia, sim, realmente, isso aqui que o Intercept publicou, bate com esse material que os hackers têm, e o material foi periciado, realmente saiu do celular do Dallagnol, saiu do celular do Moro, saiu... Vocês entendem? Então, está aí anunciado, não só na matéria da Veja, está em várias partes aí, que a Polícia Federal vai confrontar o material apreendido com os hackers com o que foi denunciado pelo Intercept. Então, no dia seguinte, o Moro está fora. Bolsonaro pode até tentar segurar, mas a pressão vai ser muito grande. Ele está para ser convocado pelo Congresso, tá? O Moro deve ser convocado agora na volta do recesso. Ele vai ser convocado, ele não vai ser convidado, ele vai ser convocado e o Congresso já discute abertamente, com força, uma CPI para julgar, inclusive, não quem são os hackers, para julgar o comportamento das autoridades. Então, vocês veem que a coisa está ficando pequena para o Moro e para a turma dele, tá? Eles saíram lá, botaram aqueles capangas digitais deles lá, Antagonista, Terça Livre. Agora viramos o jogo. Antagonista saiu com uma capa naquela pseudo-suposta revista deles lá, de que era a revanche do Moro. Revanche o caramba, ele está contra a parede. Ele ficou contra a parede, porque, na verdade, ele está tendo que se explicar cada vez mais. Agora ele está tendo que se explicar sobre por que ele teve acesso aos nomes que tinham caído na rede, que ele não poderia ter acesso a isso aí, né? E vai ter uma perícia que vai detectar aquilo que a gente sabe, porque quem está olhando as coisas de verdade, não os fanáticos que acompanham o Bolsonaro, o Moro, quem está olhando a coisa de verdade, sabe que ninguém é louco. O Greenwald é um jornalista mundialmente respeitado, ele não ia ser louco de inventar alguma coisa, de adulterar alguma coisa. Ele está mexendo, e o sujeito, ele só enfrentou o governo dos Estados Unidos, só. Então, sabe, esse pessoal, eles se iludem com aquilo que dizem para eles. Com o WhatsApp da tia Carmela, o cara lê e ele acredita. Então, a gente tem que ver também, pessoal, a questão aqui, antes de terminar, que ainda tem assunto aqui, o Fux, ele ficou em silêncio porque é o seguinte, a denúncia do Reinaldo Azevedo é que o Fux, ele deu também palestra para essa XP Investimentos, que é uma corretora ligada ao Banco Itaú, que faz aquelas pesquisas com o Instituto IPESP, e contratou o Dallagnol, convidou o Dallagnol para falar, e isso, evidentemente, essa aproximação de todas essas empresas com a Lava Jato não era por amor à democracia, era porque muitas delas estão envolvidas em crimes, então elas ficavam adulando procuradores,
juízes da Lava Jato, dando vantagens, pagando fortunas para os dallagnol da vida aí. Por quê? Amanhã vai aparecer uma menção à empresa, tal. Essa empresa que saiu ontem na Folha de São Paulo, que pagou R$33 mil pela palestra do Dallagnol, essa empresa recebeu contratos da Lava Jato. E a investigação que ela tinha sido citada, foi feita? Não. Né? Então, olha, quanto mais mexer nisso, mais vai feder pro lado da Lava Jato. Porque, olha, eu posso dizer para vocês, eu senti na pele o que essa gente faz. Aquilo não pode estar certo, pessoal. Não pode estar certo. Os caras entraram na casa de um cidadão de vida limpa, contra quem não existia nenhum, até hoje, nunca acharam um grão de areia contra mim. Invadiram a minha casa, vasculharam. Sabe como fazem nos filmes? Tirar as gavetas, esvaziar tudo, jogar tudo para fora dos guarda-roupas, virar colchão. Até coisas me quebraram dentro da minha casa, confiscaram meu equipamento de trabalho. Isso não pode estar certo. Eu tinha certeza que essa investigação era podre, porque não pode, em uma democracia, fazer isso dessa forma com um cidadão, porque um juizinho de uma paróquia se sentiu incomodado porque eu tinha feito uma representação contra ele no CNJ, que inclusive foi arquivado, nunca nem recebi nem satisfação, isso é ilegal. Eu representei contra o Sérgio Moro em 2015. 2014 ou 2015, eu representei contra ele, 2015, eu representei contra ele no CNJ por abuso de poder. Por quê? Porque ele mandou prender a cunhada a irmã da mulher do Vacari, dizendo que ela era a pessoa que aparecia num vídeo sacando dinheiro, depositando dinheiro num caixa, e não era ela. A mulher perdeu emprego, a mulher foi presa, foi exposta no Jornal Nacional. Depois ali a Folha de São Paulo fez contratou um especialista para verificar se ela era ela mesmo nas filmagens, não era. Ele acabou com a vida da mulher, depois, desculpa, me enganei. É que nem aquele homônimo que ele fala com a vozinha dele de marreco, lá, o senhor desculpa aí, que eu trouxe o senhor aí, eu acho que foi engano. Até aí ele já acabou com a vida do cara, entende? Então, cheio de pessoas que tiveram a vida arrasada. Tem um executivo da Odebrecht, se não me engano, o cara perdeu a mulher, perdeu o emprego, perdeu casa, perdeu a família, perdeu tudo, e depois o cara era inocente. Então, não pode estar certo isso aí. Então, essa matéria, voltando aí da Folha do Reinaldo Azevedo, com o Intercept, dá conta de que convidaram o Dallagnol para dar palestra, o Dallagnol vai lá e pede dinheiro para dar a palestra. Sim, tem dinheiro, sim, pode ficar tranquilo, e a gente não vai falar nada, porque o Luiz Fux deu palestra para a gente e ninguém ficou sabendo. Você viu que não saiu nada na imprensa. Olha só, gente. E pagaram uma fortuna, dizendo que nós pagamos também muito bem a ele e tal. E aí, a equipe do Reinaldo Azevedo questionou o ministro, ele não respondeu, e a corretora não disse nem que sim, nem que não, para não se comprometer, evidentemente, porque a resposta é sim. Mas pessoas que participaram do evento, que foram sondadas, já disseram que todo mundo foi pago, que teve o evento mesmo, já entregaram todo o jogo. Então, essa perícia, ela vai complicar muito a vida dessa gente, a menos que resolvam promover uma operação abafa gigantesca, que eu não sei como é que vão conseguir, até quando vão conseguir segurar isso aí. Porque eles estão segurando, mas antes não existia um meio material de verificar, de comprovar
essa documentação, essas denúncias do Intercept. E hoje está tudo lá. O material está lá, por isso o Moro queria destruir. Acho que o mais eloquente em tudo isso é que o Moro queria destruir o material. Então, isso aí ele já entregou, e no momento que essa perícia for feita e comprovar a veracidade do que publicou o Intercept, acabou. Esse pessoal aí vai ter que responder, e eu acredito que são crimes. Há crimes ali. Há crimes, a gente sabe que há crimes. Eu mesmo citei aqui artigos da lei, prevaricação, omissão de autoridade, que é prevaricação também, né? Então mas tem uma omissão civil do Código Penal que o cidadão comum, não é só a autoridade, o cidadão comum, que ele pode fazer alguma coisa para impedir um crime. Se ele viu o crime, mas não podia fazer nada, ele não é obrigado a denunciar. Agora, se o sujeito viu o crime acontecendo, ele poderia impedir aquele crime de acontecer e não impediu, aí ele cometeu o crime também. Essa é a lei. Pessoal, vamos ver como é que nós estamos aqui. São 12h36. Nossa, tem 7.000 pessoas ao vivo? Poxa, hoje bateu o recorde aqui, viu, pessoal? O Blog da Cidadania bateu o recorde de audiência. Eu quero agradecer a todo mundo. Eu nem estava vendo isso. Tem centenas de comentários, mas eu vou, na medida do possível, tentar responder. E aí, para terminar, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania e ainda não está inscrito no canal, se inscreva, por favor, no canal, curta o vídeo, compartilhe, isso é muito importante, tá? E se você puder, torne-se membro do canal, você ajuda a gente a fazer o nosso trabalho, tá bom? Eu quero desejar um excelente sábado para todo mundo, uma boa feijoada para quem gosta, né? E eu agora vou comer a minha, que já está quase na hora, e eu vou comemorar, sabe, pessoal? Eu vou comemorar, vocês sabem por quê? Porque eu acho que a verdade está chegando perto de vencer. E a vitória da verdade é a vitória de todos, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês, um grande abraço e muito obrigado pela audiência.